Shalom, professor Mateus. Shalom não, Eirene Tuquirio, né? Shalom é hebraico. Estamos aqui para a nossa aula de número 9, né? 9. Ó, chegamos ao final quase, hein? Aula de número 9 de grego bíblico. Falaremos hoje sobre, eu acho que é pronomes e preposições, certo? Vamos lá? Isso mesmo, os pronomes e as preposições gregas. Talvez essa aula seja mais curta, eu sempre falo isso, mas todas elas dão 30 minutos, né? Essa aula apresenta uma análise abrangente dos pronomes no grego koiné, destacando sua classificação morfológica, funções sintáticas e a importância para a exegese bíblica. Através do exame das formas pronominais e de exemplos retirados do grego do Novo Testamento, o estudo evidencia como os pronomes desempenham um papel essencial na coesão textual, na progressão do discurso e na teologia do texto. Essa abordagem baseia-se em gramáticas de referências publicadas em português e propõe estratégias didáticas para o ensino da pronominalização da língua grega. Vamos lá, gente. Introdução. O estudo dos pronomes gregos constitui, primeiro vamos falar sobre os pronomes, tá? E depois eu falo só da preposição. Uma etapa essencial no processo de aprendizagem do Novo Testamento grego, sendo elementos que substituem ou acompanham substantivos. Os pronomes operam com recursos de coesão textual e de ênfase sintática. Além disso, possuem alto valor teológico, especialmente nos textos paulinos e joaninos, dos quais a identificação correta dos referentes pode alterar significativamente a interpretação, segundo Daniel B. Wallace. Tá? A presente pesquisa busca apresentar os principais tipos de pronomes presentes no grego koiné, suas formas, funções, implicações e leitura na tradução das escrituras com base nas obras de referência de Rocha, Roca e Silva. Vamos lá, como é que eles se classificam? Os pronomes têm várias classificações, tá? Segundo Rocha, são 8. Pessoais, reflexivos, recíprocos, demonstrativos, relativos, interrogativos, indefinidos e possessivos. Cada categoria apresenta paradigmas próprios na flexão quanto ao caso, número, gênero, exigindo do estudante atenção morfológica e memória. Prepara a memória, tá? Vamos conhecê-los? Pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso. Por exemplo, ego, eu, si, é vós ou tu. Remeis seria vós, rimeis. Tem até uma musiquinha que eu faço, né? Ego, si, autós. Emeis, rimeis, autói. Seria eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Temos reflexivos que retornam ao sujeito da oração. Como, por exemplo, emaltu, sealtu, que seria de mim mesmo ou de ti mesmo. Tá? Então, emaltu traz a ideia de mim, sealtu, de ti. Tem os recíprocos, que indicam uma ação mútua, um para o outro, que é o caso de alelon, que seria uns aos outros, tá? E aí tem os demonstrativos, que indicam e localizam algumas coisas, isso, aquilo, este, aquele, que seria utos, ekeinos, tuto. Relativos, que fazem orações subordinadas, nesses daqui já são bem interessantes na gramática, nas orações substantivas, que seria o ros, re e ro. Observe bem isso aqui, que ele tem 2 acentos sempre, tá? O artigo também tem dessas formas, mas o artigo ele só tem o acento diacrítico, não tem o acento agudo, tá bom? Então deixa eu tentar voltar à aula de artigo aqui para mostrar para vocês, deixa eu só decorar a página que a gente está, 46, deixa eu ver aqui, ó. Isso, olha aqui, ó, o artigo, ó. Tá vendo? Ele só tem um acento, não tem os dois. Então, às vezes você vai olhar, vai ficar confuso. Fala, poxa, eu tô vendo um, não tô achando o outro. É porque ele tem os 2 acentos. Tá? Outra coisa interessante para identificar é que os pronomes interrogativos,
que introduzem perguntas, tis e ti, eles têm acento. Mas quando são pronomes indefinidos, é a mesma forma, só que sem acento. Por isso que esse acento aqui não é chamado de agudo, é chamado de acento diferencial. Tá bom? Acento diferencial justamente porque ele serve para fazer a diferença da classe gramatical aqui. Então, ó, eles significam quem, o que. Também podem ser quando, os interrogativos, tá? Com acento. Inclusive os relativos, né? O qual, o que, quem, onde, cujo, cuja. Tem ainda aí, ó, os possessivos, que indica posse, claro. Isso é meu, teu, é nosso, é dele. Seria emos, sós, eméteros, seria que é do outro. E aí você também pode dizer que algo é meu amigo, mufilu, por exemplo. E aí, gente, vem os pronomes pessoais, né? Vamos ver os usos deles? Por exemplo, ego, aqui em egoimi poimen rokalos, que seria eu sou o bom pastor, né? Qual a importância dele? Tá, nesse caso aqui ele egoimi sempre indica, né, a ideia a referência lá a Êxodo, que fala eu sou o que sou, então egoimi, essa ideia de eu sou sempre aparece ali. Pronomes reflexivos, eles traduzem a ideia geralmente de identidade e relação, como, por exemplo, ó, expressam que o sujeito é também o objeto da ação verbal. Aí você tem aqui, ó, agapese ston plesius surros seauton. Então aqui o pronome é esse, ó, seauton, significa amarás o próximo como a ti mesmo. Então o amor próximo, bota um pronome aqui reflexivo, né? Que ele volta, como que você vai amar o próximo? Como a si mesmo. Então traz uma ação sobre si mesmo. Já os pronomes recíprocos, que é um caso de alelo, indicam ações mútuas, tá? Como é o caso aqui, apontado para o Wallace em João 13:34, ó. Agapate alelos, amai-vos uns aos outros. Aqui, no caso, usando agora não um pronome reflexivo, ou seja, aqui no pronome reflexivo, a ênfase é que você deve amar ao outro como a si mesmo, tá bom? Da mesma forma que você se ama. Aqui já não é uma ênfase no amar o próximo como a si mesmo, mas no amar ao próximo. Então a ênfase aqui é no amor ao outro, e a ênfase no outro é a medida do amor baseado no que sente por si mesmo. Então por isso que muda o pronome. Tá? Pronomes demonstrativos dão ênfase e distinção. Conforme Roca, os pronomes demonstrativos, utos, este e equeinos, aquele, servem para a localização espacial e também teológica. Perdão, olha só, em Mateus 3,17, utos é usado para indicar a singularidade do filho. Percebam. Utos estin horuios mu agapetos. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Utos, ou seja, para dar uma ênfase que é este. Não é aquele outro, é este. Então perceba a função do pronome, né? Os relativos interrogativos, bem, é bem básico, né, gente? Aqui os relativos dos pronomes ros, quer dizer, esses não são básicos não. Quer ver só? Olha aqui, ó. Aqui, cadê? Hologos, ron, tá vendo aqui? Ron, ecuses api arres, a palavra de Deus que ouvistes desde o princípio. Geralmente o que em português, quando é relativo, pode ser substituído por o qual ou as quais. Quando você não consegue, ele é conjunção integrante. Então aqui você pode perceber que dá para ser substituído. Ó. A palavra que ouviste desde o princípio, a palavra a qual ouviste desde o princípio, a palavra cujo ouvistes desde o princípio, a palavra quem ouvistes desde o princípio. Sempre que você troca um pronome relativo pelo outro e mantém o sentido, é porque é pronome relativo mesmo. Aqui nesse caso, fazendo essa função. Aí vem aqui, ó.
Quanto aos interrogativos ti e ti, são frequentemente usados para perguntas retóricas e catequéticas, como é o caso de ti poieso ina sotho, que seria o que devo fazer para ser salvo. Então, por catequética, entenda como perguntas voltadas para a própria salvação. Aqui também poderia usar um pronome, ó. O que eu devo fazer? Como a ideia de um pronome recíproco, né? Um se ao tu aqui. Poderia ser, por exemplo, ti se ao tu ina soso, ou seja, o que eu faço para ser salvo, o verbo fazer ficaria implícito aqui. Pronomes indefinidos e possessivos, generalidade e relação. Os indefinidos como ti e tis e ti, segundo Munce, indicam uma referência não especificada, muito comum nos discursos de Jesus. Ó. Antes dixa, erhetfo prosme. Se alguém tem sede, venha a mim. Percebe aí, ó, o pronome indefinido, né? Se alguém aqui, ó, tis, alguém é indefinido, não está dizendo quem é. Inclusive, alguns calvinistas têm problemas com isso, né? Porque, mas aqui diz que Deus amou a muitos. Eles pegam muitos como um grupo seleto de eleitos. Mas muitos é indefinido, gente. É polos, do grego. Polis. Então é indefinido. Se é indefinido, não posso colocar dentro de um grupo. O possessivo, emos, sós, eméteros, funcionam como adjetivos e aparecem com frequência em contextos cristológicos, como, por exemplo, hopatermu, que seria meu pai, ou o meu pai. Esse uso é a chave da compreensão da relação entre Jesus e o Pai nos Evangelhos. E aí, gente, enfim, o ensino dos pronomes pode ser facilitado, né? Quando você pega as tabelas comparativas, analisa dentro do texto e por aí vai. Agora vamos para elas, as preposições. As preposições são elementos indispensáveis à estruturação do pensamento de qualquer língua. E o grego não foge a essa regra. Antes mesmo de estudarmos a preposição, já estamos familiarizados com muitas dessas preposições por meio da própria língua portuguesa. Sabia, por exemplo, isso? Ó? Quer ver só? Diâmetro é dia, mas metro, que significa medida através. Dia é através de. Então, quando eu falo que você mede o diâmetro, é como se você estivesse dentro de um raio, a medida de uma ponta a outra, através dela. A palavra anatomia é aná mais tomé, que é corte ao longo de. A palavra hipócrita, olha, é hipo mais crisis, que significa aquele que fala sobre um papel, ou aquele que falta no juízo. A palavra sintaxe, que é sim mais taxis, que significa organização conjunta, tá? Trazem vestígios da língua grega em sua composição. Na literatura, expressões como em favor de, hiper, contra, cata, catar, a respeito de, peri, revelam também como essas partículas renacionais transcendem o tempo e se mantêm vivas na transformação e no significado das palavras em português. Agora vamos para as 19 preposições para vocês conhecerem, tá? Outra coisa, elas são regidas por casos sintáticos. Então, você não pode usar qualquer preposição com qualquer palavra, qualquer substantivo, não. Ela tem que estar ligada a um caso sintático específico. Quer ver? Aná significa em, sobre, de acordo com. Aná é de onde vem o nome Anastasis, que é de onde vem o nome Anastácia, que significa ressurreição, que é sobre, colocar por cima. Ante, de onde vem anticristo, por exemplo, que é, né, em troca de, em vez de, contra. Apó, que é desde. Dia, que é através de, por meio de. Eis, que é em ou para. Tá bom? Ou para longe. Ek, que é a partir de, ou para fora de. En, que é em, mesmo ou com. Epi, que é sobre, em direção a. Tem o eis aqui, né, de novo, que é em, para, esse aqui já foi aqui em cima. Tem um katá, que é de acordo com, ou sobre, né, ele também é segundo de.
Por exemplo, katamathaion, segundo Mateus. Metá, que é com ou depois de, ou também além de. Hiper, que é acima de, em favor de, por exemplo, hipertensão, tensão acima. Aí vem também hipotensão, tensão ou pressão abaixo. Pará, que é de onde vem a palavra, por exemplo, paralelo, que é um ao lado do outro, né? Pará mais alelon, que é ao lado do outro. Peri, que é de onde vem a palavra perímetro, que é a respeito de ou em volta de. Prós, que é para ou em direção a. Sim, que é junto com, entendeu? Enopion, que é diante de, na presença de, perante de. Epei, que é desde que, porque, geralmente indicando uma causa seguido por indicativo ou subjuntivo. E tem um que não está aqui, né? Que geralmente ele é traduzido como o mesmo do ek, que seria o ex. Ex. Aparece algumas vezes no Novo Testamento. Só ver se eu consigo achar ele aqui para você. Ex. Ó, aparece 1300 e é bastante comum, principalmente no Antigo Testamento. Pode perceber que aqui, ó, tudo antigo. Pra cá que ele chega no Novo. Só aqui embaixo. Então o antigo é muito usado. E aí, gente, aqui tem uma relação desses pronomes, ó. Pró. É porque aqui tá lateralizado, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Pronto, olha. Observe aqui. Peri, que é acima de, né? Ao redor de. Prós, que é próximo de, diante de. Então você tem um círculo. Peri é como se fosse em cima do círculo. Prós é como se estivesse indo para dentro do círculo. Pró é antes do círculo. Ante é em contraposição ao círculo. Pará ao lado de. Aná, tá vendo? Ó? En é dentro. Ek tá dentro, mas está saindo para o lado de fora. E por aí vai, né? E para finalizar, essas preposições possuem diversas traduções e regem diferentes casos dependendo do contexto. É importante estudar e compreender as nuances e o estudo e os usos específicos de cada preposição no grego bíblico para uma correta interpretação. No contexto do grego koiné, as preposições desempenham um papel e função sintática e semântica fundamental. Tá? São elas, indicam relações precisas entre os elementos, elas servem para poder conectar, tá, gente? São elementos conectores, nós vemos isso lá em Introdução à Morfologia, à Morfossintaxe. Então elas traduzem ideias de movimento, direção, causa, posse, companhia, oposição. Isso se torna especialmente relevante na exegese bíblica, onde, por exemplo, um dos melhores argumentos do pré-tribulacionismo, gramaticalmente falando, é Apocalipse 3:10, porque você tem ali ek tes horas tu perasmu, ou seja, e será livrado da hora da tribulação. Esse livrado ali, né, guardado, é o ek teresso, que seria a ideia de ek livrado para fora dele. Então, a diferença entre ek e apó, por exemplo, pode distinguir uma origem interior de uma procedência exterior, eis e en, e por aí vai. O domínio das preposições, portanto, não é apenas uma exigência linguística, mas uma ferramenta exegética indispensável para os que desejam lidar com o texto bíblico em sua forma original, com responsabilidade, precisão e relevância. Gente, terminamos aqui o nosso estudo. A próxima aula é a aula de técnicas de tradução da língua grega, aula 10. Mas espero que você tenha aprendido bem sobre os pronomes e sobre as preposições. Estude bastante, veja as gramáticas, procure atividades para fazer e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu encerro aqui.